as quais identificamos como situações que nos colocam sempre diante de nossas fragilidades, tanto humanas quanto institucionais. Um processo de educação, talvez ele não seja, e nunca será, talvez ele nunca tenha sido, um processo isento ou um processo progressivo de capacitação, de eficiência, sem que exista exatamente o choque, o conflito, o agon. Quando eu falo em agon, eu estou usando um termo dos gregos, a agonia. Né? Temos uma série de questões as quais nos competem. A existência da universidade parte do pressuposto de termos o acesso a algo daquilo que, em princípio, nos é negado. Afinal de contas, as primeiras universidades no Ocidente foram exatamente estabelecidas a partir desse desejo. Algo que era negado, então, se é negado por esta via, cria-se uma outra. Né? E ali, então, é feito também uma outra apropriação do mundo. Quanto a esse termo de apropriação, acho que é importante que comecemos a deslindar certas questões que aparecem na apresentação do trabalho. Eu vou me apoiar em alguns momentos em uma teórica da história cultural chamada, que era a professora Sandra J.I. Pesaventos, né? Ela já faleceu, era da Federal do Rio Grande do Sul. Também quero me apoiar em Lévi-Strauss a partir do conceito de bricolagem, encontrado em O Pensamento Selvagem. Também quero me apoiar em algumas questões a respeito do panóptico descrito por Foucault, no Vigiar e Tomar. E também entender que o trabalho existe. É necessário que se pense para além dele, visto que uma pesquisa ela é uma etapa e a boa pesquisa sempre será a vindoura. Nunca teremos a pesquisa própria ou absolutamente acabada na pesquisa que se realiza. Uma grande amiga minha, Maria Tereza Santos Cunha, Mário conhece, a senhora Maria Padinha de conhecer, diz que as pesquisas são abandonadas antes de qualquer coisa. As pesquisas são abandonadas. A gente coloca um ponto final. Nós colocamos. Elas não terminam. Muitas vezes a gente tem que terminar porque não é possível prosseguir, porque existem muitas referências que incidem no desejo de pesquisa, seja ele o tempo, seja ele o ânimo do pesquisador, seja ele as condições financeiras, econômico-financeiras. São muitas coisas que afetam o impulso do livre pensar e o de gerar um material em que outros possam, então, fazer uso e que possam também se desenvolver através, além dele, para além desse material. Existe uma coisa, Thalita, que como pesquisadores nós temos que tomar um grande cuidado. E aí eu vou me referir ao mito de Ícaro e ao encantamento dele quando, de posse das asas, ele se lança por sobre o abismo e lança o seu voo. Ele descobre que ele pode voar. Dédalo, o pai dele, que construiu junto com ele o labirinto de Minotauro, o labirinto de Minos, quando foi encarcerado em Minotauro, conseguiu criar asas para sair daquele labirinto. Era a única maneira de sair. Dédalo, o pai, conseguiu fazer o voo e
ir até uma ilha na qual ele pudesse ficar em segurança. O filho dele, de posse das asas, teve então o vislumbre do céu e do prazer do fogo. Só que as asas eram de cera e penas. Ele se encantou com o sol. Resultado, tanto subiu que as asas derreteram e ele afundou. Né? Dizem que hoje é o lugar onde existe a ilha Icária, na Grécia. Por que disso? Por que eu te falo desse mito? Porque é próprio de nós, pesquisadores, levarmos em consideração o nosso primeiro impulso e entendermos esse impulso com tamanho prazer, que muitas vezes esse próprio impulso que nos leva a dar voo também nos arrasta a questões as quais nós não temos como definir por esses limitantes que encontramos. O tempo, o ânimo, as condições financeiras e outras condições. É importante que nós não percamos de vista que o trabalho de conclusão de curso é o primeiro passo e já pode apontar para inúmeros outros, mas ele ainda assim é um trabalho de conclusão de curso. É bom ver um trabalho com fôlego para muitos desdobramentos, mas é também necessário entender, nesse momento, que as pesquisas de trabalho de conclusão de curso, elas são pesquisas que iniciam uma trajetória. Elas não são passos dados a êxodo, são passos dados, dirigidos para um objetivo, outro, além. Mas também é de se perceber que a pesquisa, ainda que iniciante, ela é, antes de tudo, não minha. Por mais que eu faça a minha pesquisa e por mais que o impulso seja meu, a partir do momento que ela é apresentada, externada, deixa de ser minha. Por força da natureza, dessa natureza humana, do desejo de comunicarmos o nosso impulso e o que encontramos e como o organizamos e como o outro então se apropria. Talvez nessa situação nós entendamos um pouco do que seja a questão do paidos, ou pedagogia, ou do ensino-aprendizagem. Quer dizer, eu demonstro, coloco, explicito alguma coisa e o desejo é que a outra pessoa então se aproprie exatamente tal qual desejávamos. Se a engrenagem que nos regesse todas as demais pessoas, nosso mundo seria outro e seria feliz e perfeito. Teve um que tentou fazer isso e jogou o mundo na Segunda Guerra. Hitler não permitia que ninguém pensasse diferente. Imagina. Ainda bem que ele não teve o intento premiado. Espero que não tenha sido premiado mesmo. As práticas eugenistas são recorrentes. Quando nós estamos dentro de uma universidade, veremos sempre essa situação, dos quais vemos aquilo que fazemos na atualidade acompanhado de uma série de reminiscências vindas de diferentes lugares, espaços e práticas, e que se manifestam de chofre, como uma única maneira. Quando eu falo isso, eu me remendo à imagem do palimpsesto. O palimpsesto descrito pela professora Sandra Jataí Pesavento, que é o seguinte: era um antigo documento, por falta de papel, usava-se o pergaminho para diversas escritas. Então escrevia-se uma linha, depois outra. Acabava o pergaminho, vira, escreve. Acabou o pergaminho, não tem mais nenhum, escreve entre uma linha e outra. Quando acabou a mensagem, guarda-se. Mas quando é necessário utilizar novamente o pergaminho, o que se faz? Apaga-se aquilo. Só que ao apagar, as marcas ficaram. E quando se cobre de uma outra mensagem, você vê naquele mesmo suporte a imagem que você colocou da mensagem e a outra que ali está.
Talvez essa seja uma imagem válida para entendermos o que seja atualmente a universidade. Ela não pode nem nunca será uma única coisa, mas sim uma soma e uma reminiscência de uma série de outras que compõem esse contexto ao qual nós escolhemos ingressar. E aí existe uma coisa muito importante diante daquilo que disseste e daquilo que colocas no trabalho, que falaste há pouco, que é a questão da disponibilidade. Como eu me disponibilizo àquilo que é colocado? E como aquilo, muitas vezes, também é colocado de forma que eu tenha o acesso? Porque sim, se temos a ideia de que o acesso é para todos, temos de entender de que esse acesso será sempre um desejo a se concretizar, porque, por mais que se queira, nunca se conseguirá, ao mesmo tempo e da mesma eficiência, atingir a todos. Ainda que essa seja uma situação crudelíssima, existe a prerrogativa de não se perder isso de vista. Estender a educação para todos, garantir o acesso para todos. E, na verdade, é de se perceber que nos últimos 13 anos, 15 anos, boa parte do perfil dessas universidades e do acesso a essas universidades mudou, e não mudou pouco. Tanto que uma das coisas que eu iria te colocar a respeito do trabalho seria o relatório da Andifes. O relatório da Andifes, que foi feito em 2010. Talvez, eu não sei se ele seria hoje, visto que o passar de tempo de 6 anos, visto que o tempo, do jeito como nós utilizamos hoje, por conta das tecnologias, das captações de dados, dos processamentos de dados e tal, eles são tomados com muito maior velocidade. Eu não sei se esse relatório da Andifes permitiria para o teu trabalho uma base sólida. Não significa que ele não seja, mas talvez ele não dialogue com a atualidade do tempo presente. É muito provável que entre o relatório de 2010 e o dia de hoje tenha acontecido outro relatório mais próximo que traga, talvez, com mais, entendendo que as estatísticas sempre são aproximações, nunca são a realidade descrita tal e qual, mas aproximações. É provável que encontremos uma outra base de dados que possa permitir, por exemplo, uma aproximação à realidade da atualidade. Por exemplo, hoje nós já sabemos que a questão o uso das cotas já mostra que os alunos cotistas permanecem mais, que eles estão em todos os cursos, que o desempenho deles é melhor. Quer dizer, já existe base de dados que já quase confronta aquele da Andifes, que no momento em que ele foi elaborado, talvez se referisse a anos anteriores. Então, se ele foi publicado em 2010, é muito provável que ele estivesse falando em algo entre 2007, 2005, 2008, né? Então, vamos tentar entender que ele não pegou só 2008, ele pegou o que estava vindo. Então, entre 2003 e 2008, foi uma preliminar. Prova disso, por exemplo, são os cursos, por exemplo, de direito que surgem a partir dos cursos de educação do campo. Já existem no sul do país. Quer dizer, o direito agrário, diferente do que era o direito colocado a partir de uma proposta outra que não atendesse aos movimentos sociais do campo, por exemplo. Já existem turmas que estão se formando, da mesma forma como medicina veterinária. Quer dizer,
Isso eu estou falando de um panorama a partir da educação de campo, que é onde eu venho. Mas já é possível vislumbrar que houve uma mudança significativa, mesmo nas universidades centenárias. O ingresso das cotas, permitido pelas cotas, hoje não tem mais como contestar. As cotas garantiram acesso e mostraram aos alunos, e aí quando eu falo cotistas, eu também estou falando das cotas dirigidas à escola pública. Mais do que as cotas étnico-raciais, também preciso falar das cotas dirigidas às escolas públicas, quando, por lei, se coloca de que cerca de 50% das vagas para tal vestibular ou para ingresso a tal universidade é destinado exclusivamente à escola pública. Resultado, estamos tendo um ingresso público. Tínhamos até há pouco tempo, quando existia uma reminiscência de democracia no país. Afinal de contas, a gente nunca sabe quando é que o morto vai ser trazido diante de nós. É quando temos a garantia de um acesso, e esse acesso mostra que os alunos começam a se apropriar do ambiente da universidade. O termo, novamente, apropriação, aparece na minha fala. E eu chamei a atenção da primeira vez quando eu falei do termo apropriação, que em história cultural nós jamais podemos falar, por exemplo, em influência. Por quê? Quando eu falo em influência, novamente me ensinou Maria Teresa Santos. Quando eu falo em influência, eu estou dizendo de um corpo inerte, que sofre a ação de outrem e dessa ação ele não tem controle. Por exemplo, a seca no estado do Tocantins já dura 3 meses. Fulano está sob influência de medicamento. Quer dizer, ele não tem controle, o corpo não pode reagir. Tá? Agora, quando nós estamos tratando das dinâmicas humanas, pouco nós podemos falar sobre influência, mas sim apropriação. Porque a partir do momento que uma ideia é lançada a público, vai da decisão de outra pessoa acolher ou não. Então eu nunca posso falar em influência, porque falar em influência nos estudos culturais, ou na história cultural, ou na interculturalidade, digamos, é, no mínimo, reforçar uma ideia de que existe um binarismo de alguém que domina e outro que só domina, outro que só executa, um que domina, e aí vai no nosso íntimo cultural. Quando eu falo íntimo cultural, eu estou falando inclusive de questões a respeito de teatro, minha área, de que quem domina é sempre mal, e quem é pobre é sempre virtuoso e dominado. Então, se nós trabalhamos em cima do conceito de influência, nós colocamos por terra a possibilidade de o outro ter em operação a sua inteligência e o seu dizer. Isso é muito difícil, porque nós, na tentativa de colocarmos na nossa pesquisa a ideia de que há a influência, nós estamos, na verdade, tirando da boca da outra pessoa o direito de ela dizer, não, mas eu quis isso. Ainda que esse querer seja discutível. Mas aí é outra coisa. Mas a influência, o termo influenciar, a influência, fulano sofreu influência de Beltrano, o Brasil sofreu influência de tal e tal teoria, eu não sofro influência, eu me aproprio dela e faço a propaganda. E com os meus artifícios eu posso ou não fazer com que as pessoas aceitem e queiram e se apropriem. Então, ao invés de falarmos em influência, e isso vai ser uma sugestão minha, ao teu trabalho, toda vez que a palavra influência aparecer, influenciar, que ela seja tratada na prerrogativa de apropriação e não de influência.
você vai ver que a partir desse momento, se você faz, não é uma mera substituição de termos, é um posicionamento de pesquisa em torno desta possibilidade que pode te enriquecer nos caminhos que virão. Eu não estou querendo dizer que não tem que fazer pesquisa também, mas esse cuidado, se puderes observar, terás claramente, de maneira muito cristalina, que vai afetar o teu trabalho e ele vai ter uma distinção nessa situação. Uma outra coisa, Thalita, que nós temos que tomar muito cuidado é quando nós fazemos algo como laço em história. E uma das coisas que nós temos que tomar muito cuidado é o laço em história, como se a história se desenrolasse de maneira progressiva, crescente, gradual. Quando, nessa perspectiva, quando a gente fala, por exemplo, em transformação, vamos supor, o termo transformação, eu acho que nem está aqui no teu texto, mas o termo transformação, ele lança para quem lê uma ideia de uma linha contínua, ininterrupta, de que uma ação foi cordialmente consequente com a outra, ainda que seja conflitante. Quando nós trabalhamos com a perspectiva de história, quando a gente coloca a situação de resgate, aí a gente vai ter que ver uma situação muito séria. Porque não é possível que um pesquisador lance mão de toda uma recriação de contexto a fim de trazer aquilo que ele observa para o público, qualquer outro que seja, o leitor, por exemplo. Tá? Se nós trabalhamos o resgate como entendido como o pesquisador viu o frescor de algo que ninguém viu e aí ele traz isso à tona, nós quase colocamos o pesquisador na condição de Deus. E colocar o pesquisador na condição de Deus vai contra o impulso que te move, que gerou o trabalho. Então a gente confronta as situações, mas não resgata. Quando a gente faz a perspectiva histórica, a prospecção histórica, muitas vezes a gente se seduz com a ideia da apresentação de algo que precisa novamente ser visto e realmente retomado com o mesmo vigor dantes, quando esse vigor dantes não é mais possível. Por exemplo, provavelmente na época, no período que um pesquisador italiano, isso, quando ele escreveu, data de 99, por mais que ele falasse de mass media, mídia de massa, provavelmente ele não tinha, porque a internet estava começando naquela época. Década de 90 que começou a popularização da internet. E quem de nós iria imaginar a versatilidade e o tamanho do estrago proporcionado pela internet, para bem e para mal. Né? A ponto de hoje as pessoas viverem uma situação tamanhamente virtual em que a vida delas pode ser deixada de lado. Então imagine que talvez o Franco não esteja hoje proporcionando o melhor diálogo para o teu impulso. Talvez, isso é uma suspeita, a título de suspeita e provocação de mentes. Né? Talvez ele não seja um pesquisador que te dê um melhor suporte para essas questões, nesse caso, porque ele se apropria do termo mass media e naquele momento a mass media era uma coisa. De 2000 para cá se transformou de tal jeito que talvez se a gente for fazer uma leitura do Franco hoje, talvez ele já soe datado.
Sabe por que eu falo isso? Porque provavelmente, quando ele escreveu isso, pouco se falava, por exemplo, em telepresença. Hoje é o que mais se vê. Quer dizer, eu faço a reunião com você a partir do meu celular. E ali pode ser gravado para o mundo todo. E aquele objeto, não o celular, a gravação da situação, ela é tida como fidedigna, para não dizer até mais verdadeira do que a própria Thalita, vamos dizer assim. Eu vi a Thalita. Não, eu vi a conferência da Thalita via internet. Entendeu? É uma outra relação. Temos... eu acho que eu já passei por aqui. Temos de pensar uma coisa. Quando você fala do currículo, nós estamos falando também no ponto-chave do capitalismo, digamos assim. Nós estamos falando de um ponto-chave da era do capital, ou da era da informação. Bom, eu não faço crítica do capitalismo, porque eu nunca li profundamente Marx. Assumo isso. Eu não sou estudioso de Marx, não tenho isso como minha normativa, meu embasamento. Mas algumas coisas talvez possamos ver. O currículo, ele sempre vai ser uma espécie de filtro. Tanto quanto um programa de rádio. Por que eu faço essa comparação? Porque o rádio, enquanto advento técnico, a antena, o locutor, o microfone, a emissão de ondas pela ionosfera e tal, ele é um princípio técnico e tecnológico que se estabelece. Mas o que eu faço com esse princípio técnico e tecnológico? É a maneira de como eu configuro, como eu conformo aquilo, para que aquilo evidentemente funcione. A questão é, funcionar para quê e para quem? Quando nós temos que questionar o currículo, nós obrigatoriamente temos de perguntar para nós mesmos que tipo de ser humano somos e que tipo de ser humano queremos. Um ser humano que busca a formação. Qual formação e onde se busca? Porque quando eu digo que muitas vezes as práticas formativas dentro da universidade são deficitárias, em tese e em princípio eu posso concordar. Por outro lado, eu também vejo que a universidade ainda tenta abrir o seu campo o melhor possível, dentro das possibilidades, sempre com uma situação que não é plena nem perfeita. Vamos mencionar essa situação. De que esse filtro, obrigatoriamente, ele vai provocar uma mudança no olhar. É um prisma. A luz vem, pode se decompor. A luz branca vira um arco-íris. Ou o contrário. Diferentes cores, diferentes padrões, são compilados numa uniformização. Se nós entendermos o currículo de uma maneira dialética, em que ele promove uma conformação, mas ele também propicia um vislumbre de outras possibilidades, isso permite que eu, por exemplo, venha trabalhar com alunos de educação do campo, que muitos deles, calcados nas suas comunidades tradicionais, sejam eles indígenas, quilombolas, ribeirinhos e tal, ao ingressarem na universidade, já sofrem um primeiro choque frente à sua comunidade. E agora que foi lá para a universidade é virou besta. Por outro lado, ao mesmo tempo ele não consegue, ele não tem aquilo que ele lhe observa. Puxa, eu nunca entrei numa sala como essa, tinha isso na minha escola de ensino.